gaúcha, né? Meu pai era militar e é isso, né? A minha base são essas duas pessoas, que é o meu pai e a minha mãe, que me deram toda a estrutura inicial da minha vida. Primeiramente Deus e depois eles, né? Então, nasci na cidade de Ladário. Com 5 anos de idade, eu vim para a cidade onde eu estou até hoje, que é a cidade de Coxim, que aqui estão os familiares do meu pai, né? E incrível, porque quando eu cheguei aqui na cidade, eu era muito pequena ainda, mas eu lembro de quando eu morei lá, eu lembro poucas coisas, mas quando eu morei aqui, eu lembro muitas coisas, que era nos meus 5 anos de idade. E aí, quando foi é, a primeira parte ali que eu falo que eu gosto de relatar para várias pessoas é a questão que quando eu estava com 8 anos de idade, a minha mãe fabricava calcinha, né? Só que a minha mãe nunca foi muito fã de venda. Ela gostava de fabricar, né? Ela não gostava de vender. E eu vendo, eu já me identificava mais com a venda. Então, a minha mãe, eu ajudava ela na produção. Desde os meus 6 anos de idade, minha mãe sempre, tipo, já me colocou para fazer as coisas dentro de casa, limpar a casa, enfim, ajudar no serviço doméstico mesmo, de casa. E com 8 anos de idade, a minha mãe, ela me fez uma proposta. Ela falou assim para mim: eu vou pagar 20% para você e você vai vender essas calcinhas aqui. Você vai sair e vai vender. Eu fico pensando, gente, hoje eu paro na eu não tenho coragem de pôr minha filha para vender com 8 anos, mas foi uma boa coisa que a minha mãe fez na minha vida, porque desde lá ela plantou a semente do empreendedorismo sem nem saber, né? Porque assim, meu pai, por ser militar, ele tinha um salário até que bom, porém, ele era assim muito, como que eu vou dizer, aquela pessoa muito centrada no, ele dava o básico, o arroz, o feijão e o material ali de escola só. Outras coisas, se você queria alguma coisa diferente, não. Meu pai nunca foi de dar luxo para nós, nada disso. Nós fomos criados numa bem assim, até porque meu pai também bebia, então nós não tivemos, como que eu posso dizer, muitas regalias. Eu tinha muita vontade de comer uma coisa diferente, chocolate, leite ninho, essas coisas. E mesmo sendo filha de militar, isso para mim era inacessível. Eu via algum colega, alguma coisa, mas eu não sabia às vezes o que era, e já com aquela idade eu queria desfrutar daquilo ali. E por muito tempo não foi possível. E quando a minha mãe falou para mim, falou assim, ó, oh, vou te pagar 20%. Então, assim, eu estava iniciando as primeiras séries ali da escola, mas aquele 20% ficou gravado. Eu falei, bom, então se eu vender 100, né, eu já vou ter R$ 20. E R$ 20 naquela época já dava para fazer alguma coisa, né? Só que eu era uma pessoa muito assim, que nem meu pai, né? Eu juntava, e eu fui juntando, juntando, para vender R$ 100, gente, era muito difícil, porque assim, era R$ 2 cada calcinha, né? Então tinha que. E eu ia de bicicleta num bairro distante para vender. Eu não vendia onde eu morava, eu vendia num bairro mais distante para mim poder ir. E eu ia lá e conversava com as pessoas, ali tinha alguma prima, eu aproveitava daquela influência daquela prima que eu tinha e já ia falando com os vizinhanças, enfim. E ali eu conseguia fazer as minhas vendas. E isso, o tempo foi passando, e quando eu estava com 10 anos de idade, eu já tinha acumulado um valor de R$ 800 de tanto ir juntando, mas não foram, vocês verem, foram 2 anos para mim conseguir juntar. E assim, eu só comprava aquilo que realmente eu precisava, mesmo eu tendo vontade de muita coisa. Eu me dava o luxo, mas não era muito, porque eu pensava assim: se eu estou plantando algo, se eu ficar tirando dali, daqui a pouco eu não vou ter. Né? Então, quando eu tive esse valor de R$ 800 com 10 anos, eu peguei uma carona e fui na cidade que é a nossa capital, em Campo Grande. E lá eu comprei um monte de roupa, porque assim, ficou como a calcinha. Minha mãe já nessa época, minha mãe já não estava mais fabricando, devido à correria, com duas crianças, enfim. Ela parou com a fabricação, só que nisso Deus enviou uma pessoa para ajudar a minha mãe também, porque minha mãe também acabava que o que ela precisava, ela dependia dessa renda. Deus enviou uma pessoa para falar assim para ela: Ana, por que você não dá esse dinheiro que você tem, que você
fabrica as coisas, dá um dinheiro que eu vou buscar umas roupas para você, eu trago para você. Ela já ia buscar para a loja dela e falou, eu trago para você. E aqui também uma coisa que aconteceu que eu trouxe para minha vida até hoje. Ela falava bem assim, a minha mãe falou assim para ela, mas eu não vou te atrapalhar, porque você vende roupa e eu também vou vender roupa, e a gente era vizinha, né? Uma na esquina, a outra na outra. E ela falou assim: não, Ana, o sol, ele nasceu para todo mundo, né? Então, não, você não precisa se preocupar com isso, porque você vai, eu vou, não vou, ela falou, mas você não vai me cobrar nada? Ela falou, não, o sol nasceu para todo mundo, só que a sombra não é para todos. Mas eu vou te ajudar, pode me dar o dinheiro, eu vou trazer as coisas para você. E aí foi por um longo tempo a minha mãe fazia isso. Ela dava esse dinheiro para a amiga dela trazia as roupas, e só que quem vendia as roupas era eu. A minha mãe, ela só vendia se alguém fosse lá em casa, porque o meu pai não deixava muito que a minha mãe saía. Era eu que saía. Entendeu? Aí quando eu já estava com 10 anos, que eu juntei esses R$ 800, que eu fui na capital, eu falei, bom, agora eu vou investir em roupa. Eu vou comprar as roupas que eu quero comprar, porque a mulher amava verde, então acabava que ela trazia muita roupa, cores repetidas, e aí eu já tinha a minha visão, que não era bem aquilo que as clientes queriam, aí eu falava para minha mãe, escreve aí que eu não trazer verde, mas ela trazia verde, porque eu acho que ela gostava de verde, mas enfim, hoje eu gosto de verde, mas depois de quase 20 anos, né? Então, foi algo que deixou marcado para mim quando eu fui lá, comprei essa mercadoria, trouxe essas roupas e comecei a vender, né? Continuei as vendas ali, e ali eu já estava no ensino fundamental e eu sempre levava uma sacolinha para a escola escondido. Aí eu vendia bijuteria, sabe, a sacoleira já era, com 13 anos eu já era bem dizer a sacoleira mesmo. E aí, nesses 13 anos também, eu me envolvi, tive um namoradinho ali de infância, que fiquei praticamente ali dos meus 13 até os meus 16 anos, né? Meu pai, por ser militar, ele era muito rígido, só que ele sempre falava, se você quer namorar ou quer fazer alguma coisa, você vem aqui em casa, você fala, você não vai fazer nada na rua, não, porque se eu pegar você na beira de esquina, namorando, você vai ganhar uma surra. Essa era bem. E aí eu comecei a namorar, né? Falei, vou namorar escondido, não vou falar porque meu pai é bravo, ele vai acabar me batendo. Aí um dia, depois de um mês e meio, mais ou menos, minha mãe sabia, porque minha mãe sempre foi muito minha amiga, sempre falava tudo para minha mãe. Aí eu falei, mãe, tô gostando. E era um menino da frente da minha casa. Pensa na situação, né? Aí a minha mãe e meu pai, ele começou, porque eu ficava na frente de casa roendo a unha, né? Com ansiosa daquela situação. E meu pai percebeu que tinha uma coisa errada. E aí ele falou para a minha mãe falou para mim: é o seguinte, ou você conta, ou eu vou contar. Se você contar, é bem capaz que você não vai apanhar. Agora, se eu contar, você vai apanhar. Então eu peguei e falei, bom, se ele falou que quem tem que contar, né, o cara tem que vir pedir, então eu falei pro menino, você vai ter que ir lá pedir pro meu pai. E aí ele falou, então tá, eu vou lá. Eu tinha 13 anos e ele acho que tinha 15 na época. Mas ele foi lá, pediu, meu pai foi super, naquele dia ele tinha tomado umas, então ele foi de boa, foi relax, não brigou nada, só que tinha norma, horário para sair, horário, minha vida ficou bem mais restringida, porque até eu não ter namorado, ele não, tipo, deixava, mas não era tão restrito, aí ficou bem restrito, ele já não deixava eu sair mais tanto, o namoro era assim, sentado um do lado do outro, meu pai ali sempre por perto, o meu irmão, enfim. Quando eu já estava ali com 13, aí meu pai, ele bebia demais, gente, mais, e quando, nessa fase ainda dos 13 anos ali, logo quando eu comecei a namorar, teve um dia que meu pai, ele bebeu muito e todas as vezes que ele bebia, ele xingava, ele quebrava as coisas dentro de casa, mas nesse dia foi extremo, porque ele bebeu e ele ficou totalmente fora de si. E eu tava dormindo, e eu lembro que ele pegou o ventilador assim, ele perguntou para mim: "Cadê sua mãe?" Aí eu peguei e falei: "Não sei, pai." Acordei assustada. Ele levantou o ventilador assim, soltou no chão, aquele ventilador quebrou e falou: "Vai atrás dela." E nisso eles tinham discutido, eu acabei dormindo, eu não tinha visto para onde ela tinha ido. E aí eu levantei assim, e eu lembro que aquela cena ficou muito gravada na minha mente. Eu vi muita coisa quebrada. A geladeira, ele tirou tudo, jogou tudo. A casa estava praticamente destruída. E eu peguei minha bicicleta e fui atrás da minha mãe.
Aí eu passei nessa vizinha, porque às vezes quando eles discutiam, teve uma vez que a gente se escondeu lá. Ele não batia, mas ele quebrava, ele xingava, né? Ele não era muito agressivo conosco, na minha mãe ele nunca bateu, mas ele xingava muito ela. E a minha mãe falava que às vezes era melhor ele tivesse batido do que ele falasse as coisas que ele falava. E aí eu peguei, lembro que eu fui na casa da minha avó, era mais ou menos umas 2h30, 3 horas da manhã, de bicicleta, andando nas ruas, caçando a minha mãe. E naquele dia eu falei, Senhor, até quando, Pai? Porque lá em casa era assim, durante a semana era tranquilo, mas quando chegava o final de semana, que ele já vinha, mandava comprar a bebida dele, a gente sabia que ia ter briga, ia ser difícil. E aí naquele dia eu falei assim, até quando, Senhor, nós vamos viver essa situação, Pai? Muda essa. Ali eu já tinha um certo. Eu já sabia que Deus existia, só que eu ia muito na igreja católica. Foi onde eu comecei a me apegar à igreja católica, porque eu falava assim: eu vou para a igreja, que aí talvez Deus vai mudar a realidade da minha casa, né? Ainda nesses 13 anos, eu já tinha feito a Eucaristia, já tinha feito algumas coisas na igreja católica, mas quando a minha avó vinha de Corumbá, de Ladário, que Corumbá e Ladário é pertinho, lá onde eu nasci, ela sempre me levava na igreja. E aí, nesse dia que eu falei isso para Deus, quando eu voltei para casa, eu peguei e falei bem assim para minha mãe, né? Que aí ela voltou também, a casa estava toda destruída, ele tinha quebrado muita coisa. Eu falei bem assim para ela, mãe, até quando a senhora vai aguentar isso? Porque quando era só a senhora, tudo bem. Quando a gente era pequena, a gente não entendia. Mas agora eu entendo, mãe. E isso aqui não tá certo. Até quando? Quando prejudicava só a senhora, tudo bem, mas agora tá prejudicando a gente não dorme, a gente não tem paz. A senhora tem que tomar uma decisão, porque é da senhora que vai vir a decisão. Aí ela pegou, chorando muito, ela falou para mim, minha filha, eu vou tomar uma decisão. E aí foi onde ela pegou e se separou do meu pai. Foi muito dolorido, mas só que, ao mesmo tempo, sabe assim, quando eu falei, ele é meu pai, mas só que do jeito que tava, não dava mais para aguentar. E o pior para mim foi porque minha mãe falou assim, só que eu não vou levar você comigo, eu vou deixar você. Aí para mim foi mais difícil. Porque daí eu falei, meu Deus, eu falei para ela tomar uma decisão, ela tomou, só que ela vai me deixar com ele. Então agora eu que vou ter que aguentar o que ele fazia. Mas eu falei, mãe, a senhora não pode fazer isso. Ela falou assim, minha filha, porque você é filha mulher, eu tenho medo de você se perder, e aí depois eu nunca eu vou me culpar, enfim. Eu falava, mãe, mas eu não quero ficar, a senhora vai me levar. Aí acho que era uma ameaça que ela, tipo, achou de fazer por causa que ela tinha medo mesmo, né? Entendi ela, mas graças a Deus que ela não me deixou, ela me levou com ela. E aí ela tentou alugar uma casa, ele foi olhar, ele não aceitou aquela casa, falou, meus filhos não vão morar aqui, porque era o fundo de uma kitnet, assim, ele não aceitou. E aí ela foi, procurou uma outra casa, e aí nessa outra casa ele deixou a gente morar, só que o aluguel era bem mais caro, mas a gente conseguiu, porque por ele ser militar, teria que pagar uma pensão, e minha mãe sempre trabalhando, eu sempre ajudando ela nas vendas. Quando foi aí com 14 anos, ela já estava realmente, ela já estava separada dele. Eu continuei namorando, mas com as mesmas regras, um pouco, só que a gente tinha mais, nossa, era outra vida, porque final de semana, era diferente, né, gente? A gente não vivia mais aquilo. A bebida não fazia mais parte do nosso cenário. E aí, só que aí meu pai ele ficou muito abandonado. A minha avó, eu lembro que ligava, ó, seu pai tá bêbado no bar. Aí eu ia lá. Essa parte é um pouco difícil para mim, porque eu aqui fiquei muito próxima do meu pai nesse período. Eu ia lá, chamava ele para casa. Eu cuidava dele. Eu vinha, lavava a roupa dele, porque ele ainda, na época, ele não tinha aposentado do quartel. Ele só que eles, tipo assim, no quartel ele sempre foi muito correto, ele sempre, mas na vida dele aqui fora, ele acabou que quis se entregar para as bebidas.
mas eu sempre buscando muito de Deus. E aí eu peguei, vinha, cuidava, limpava a casa, deixava a casa orgânica, quase não tinha móveis, né? Porque minha mãe, ele deixou quase minha mãe levar quase tudo, mas eu cuidava muito da parte de cuidar da roupa dele, de vir aqui. E aí ele foi melhorando, foi melhorando. Eu eu sempre falava para ele, pai, o senhor vai um dia o senhor vai voltar com a mãe, mas nesse momento o senhor tem que cuidar mais do senhor, para com essa bebida, isso daí não vai levar o senhor a nada. E, e ele meio que acolhia, mas só que sabe que a bebida ela sempre acaba que fala mais forte. Mas ele conseguiu, porque meu pai era uma pessoa muito determinada. É o determinado meu, eu falo mais que eu puxei do meu pai do que da minha mãe, porque minha mãe é uma pessoa assim que ela é incrível, só que ela muda muito de opinião rápido. Ela sempre fala, com que ela muda, né? Muda. Tipo, está fazendo uma coisa que muda. E eu também peguei um pouco disso nela. Quando foi ali por volta de. Quando eu tinha 15 anos, o meu pai voltou para casa. Ele começou a, né? Tipo, tentar se reaproximar da gente e tal. E a minha mãe também viu que ela estava perdendo o território dela, porque daí ele já começou a se envolver com outras pessoas, com outras mulheres, então ela viu que, né, tinha que te fazer alguma coisa. E aí ele foi se reaproximando, e aí eles voltaram com 15 anos, fizeram meu aniversário já lá na casa. Eu pedi para ele nesse dia não beber, para não fazer bagunça, para não ter discussão, briga. E ele não, eu pedi para ele não beber essa bebida forte, né? Que na época eu entendia que a pinga e o conhaque, que era a bebida que deixava ele totalmente transtornado. Se ele bebesse cerveja, não tinha problema. Então eu falei para ele que eu não queria que ele bebesse naquele dia. Bebida forte. Ele fez, foi uma festa maravilhosa. Minha mãe fez um bolo lindo para mim. Então, assim, é uma lembrança que eu tenho, que eu falo assim, que ali eu comecei a ver ser querida, porque eu tinha um pouco assim de ressentimento, por eu ser pele morena na escola, que hoje o povo fala que é bullying, né? O povo me chamava de focinho de porco, porque eu tenho o nariz grande. Então eu tinha um pouco, um certo tipo de coisa comigo mesma, eu me achava feia, na verdade. Eu tinha um pouco de. E aí, quando eu fiz 15 anos, eu percebi que não era bem assim. E eu pulei uma partezinha ali que com 10 anos eu fui na nutricionista sozinha, gente, porque eu era bem acima do peso. Eu fui, só que eu emagreci na época, eu pesava, acho que com 10 anos eu pesava 58 quilos. Então era muito peso para mim, eu era bem gordinha mesmo. E eu consegui emagrecer com a nutricionista 8 quilos, só que aí eu desmaiei nos últimos dias. Eu segui o que ela falou, aí que mais à frente eu vou contar que eu tive um novo problema com questão de peso, né? Então, ali com os meus 15 anos, meu pai voltou para casa e aí ele construiu uma loja para minha mãe, porque minha mãe nunca deixou de vender, eu sempre ajudando ela a vender, só que eu sempre tinha os meus produtos separados dela. Aí eu vendia, pegava lingerie consignado para vender, enfim, eu sempre queria ter uma renda ali, né? E aí eu fui onde eu comprei minha bicicleta, comecei a ter minhas coisinhas. E aí, quando foi com 16 anos, essa loja estava construída. E minha mãe colocou eu para tomar conta. Era uma loja pequena, foi meu pai que construiu para ela, porque meu pai era, no quartel ele era mestre de obra. E aí, nessa fase aqui, meu pai já estava aposentado. Então, ele já tinha diminuído bem a bebida. A nossa vida mudou muito nesse período, porque ele já estava bem transformado mesmo. Eu creio que daí foi quando eu conheci também, eu não vou dizer o outro Deus, mas o mesmo Deus, só que com mais intensidade, porque eu comecei a ir para a igreja evangélica. Um dia aconteceu uma situação bem difícil, um amigo meu sofreu um acidente e ele ficou entre a vida e a morte. Eu entrei lá e vi ele naquela cena, ele teve traumatismo craniano, e eu sentei no banco do hospital da Santa Casa daqui, e eu lembro que eu falei bem assim, Deus, se o Deus do crente, que eu sempre vejo que fala que faz milagre, que eu vou visitar esse Deus, porque eu não tinha noção do que era, assim, de como que era Deus, porque eu aprendi na Igreja Católica, só que era algo que eu não, dentro de mim faltava alguma coisa. E naquele dia eu lembro que eu conversei com Deus e falei assim, eu vou visitar esse Deus, eu vou lá na igreja evangélica, e eu vou fazer um propósito com o Senhor, porque eu quero ver se o Senhor é mais forte que o Deus do católico. Gente, olha o que eu, né, eu achava que era deuses diferentes, né?
E eu comecei a frequentar a igreja evangélica daqui, uma igreja que era aqui perto, que hoje é na rua da minha casa, mas na época não era, eu morava em outro bairro. E quando eu cheguei, e eu fiz esse propósito com Deus, eu falei assim, eu vou lá nessa igreja, eu vou lá, vou pedir para o Senhor dar vida para esse amigo meu, para ele não morrer. E eu vou orar por 30 dias, o Pai Nosso, para o Senhor fazer sua vontade, mas eu não quero que ele morra. E hoje, para a honra e glória do Senhor, esse rapaz está até vivo, eu não tenho contato com ele, mas ele nem sabe, eu acho que eu fiz esse propósito com Deus, mas foi através da vida dele que eu fui conhecer o Deus do evangélico, o Deus do crente, o Deus daquela igreja que até então eu não conhecia, eu achava que era um Deus diferente, mas não é um Deus diferente, é o mesmo Deus. A questão é o modo que a gente se expressa, é o modo que a gente busca, é o Espírito Santo que a gente sente, né? E eu fui descobrir isso ali. E aí, quando foi onde eu tive só que como eu era jovem, né? Então eu ia para a igreja todas as sextas-feiras. Só que quando eu saía da igreja, eu ia pros eventos que tinha na cidade, sabe? Se tinha um evento lá, eu ia, se tinha outro ali, eu ia. E o que que acontecia? Eu não tinha noção que aquilo que eu estava fazendo era errado. Quando alguém falava, ué, mas você estava na igreja, agora você está aqui. Eu nunca fui de beber, tá, gente? Nunca quis beber, nunca quis fumar. Isso era coisas que eu queria longe de mim, porque por causa, acho que de tudo que eu vivenciei lá com meu pai, né, que eu via que acontecia na vida do meu pai, eu não quis a bebida na minha vida, de forma alguma. E aí eu peguei nesse período que eu ficava assim, eu pensava assim, pelo menos eu vou na igreja. Eu falava para eles, e vocês que nem vai, vocês têm que ir para a igreja, vocês só vêm para a balada. Eu vou para a igreja, depois eu venho para a balada. Meu pensamento, né? Só que aí quando eu tava com 17 anos por aí, eu comecei a início da faculdade, né? E o meu pai, ele queria que eu fizesse... Eu queria fazer uma faculdade de matemática, só que essa faculdade, ela ficava a 100 quilômetros da minha cidade, era um pouco mais distante. E o meu pai queria que eu fizesse contabilidade. E eu peguei e falei, então tá, eu vou fazer o que meu pai quer, mais perto, era só 48 km, eu vou fazer essa faculdade. Ele falou, eu vou te ajudar, porque era uma faculdade particular, fiz o vestibular, passei, e naquela época era presencial. Ele falou, vou te ajudar. Ele me ajudou, só 6 meses, porque daí logo, 6 meses por aí. E nesse período que eu comecei na igreja, eu batia muito de frente com meu pai, porque meu pai, ele era mesmo, nós dois tínhamos o mesmo temperamento. Ele falava A, eu falava B e C. Eu era muito respondona. E um dia o pastor falou bem assim, na igreja, você não pode responder seus pais, porque você não sabe a dor que eles passaram para dar o que vocês têm hoje, quantas renúncias eles fizeram. Então peça para Deus dar um coração para você, segundo o coração de Deus, e deixa esse coração de pedra. Porque eu me tornei uma pessoa muito, como que eu posso dizer assim, eu me irritava muito fácil, às vezes eu estava fazendo alguma anotação, alguém me perguntava alguma coisa, meus irmãos, minha mãe, aí eu respondia mal. Então eu entendi que naquele momento Deus estava querendo trabalhar em mim o coração segundo dele, não segundo o meu, porque eu estava criando um coração de pedra, aquele coração que... E eu machucava as pessoas e depois eu me sentia mal. Então, quando o pastor falou aquilo, uma luz se acendeu para mim. Eu falei, não, a partir de hoje eu vou mudar. E eu comecei a pedir para Deus, Senhor, muda o meu coração. Eu não quero mais ser um coração de pedra, eu não quero ser ignorante. Eu quero que eu faça as coisas conforme o Senhor quer, quero que meu coração seja conforme o Senhor quer. E todo mundo viu a minha mudança. Na minha casa, os meus familiares, todo mundo percebeu, falou, nossa, você mudou, você não é mais tão irritada, antes parece que sempre estava estressada. E ali naquele período da faculdade, gente, eu não deixei de empreender. Ali que eu empreendia mesmo, eu comecei a fazer bolo no pote, porque quando deu 1 ano da minha faculdade, o meu irmão tinha que entrar para a faculdade. Aí meu pai falou bem assim para mim, agora você vai ter que pagar sua faculdade, a metade, não vou poder mais te ajudar tudo, porque o seu irmão vai começar, então eu vou ter que ajudar ele. E aí ele repartia metade para mim e metade para o meu irmão. E eu peguei e continuei empreendendo e falei, não, pai, aí tinha livro, tinha ônibus, tudo isso era por minha conta. Meu pai só ajudava na parcela da mensalidade.
E eu mesmo, com semi-joia, levava as coisas, lingerie eu levava e vendia. E quando tinha alguma coisa para fazer, eu pegava trabalho, o povo não gostava de fazer trabalho. Na faculdade eu ia, cobrava 10, 15 reais e ia fazendo dinheiro, sabe, para suprir. Só que até então só dava para suprir os gastos da faculdade, sobrava muito pouco. Aí, quando eu estava com 2011, eu já estava ali com 21 anos, meu último ano de faculdade, eu fui fazer um estágio em um escritório de contabilidade. E lá nesse estágio eu descobri que eu não servia para ficar atrás de uma mesa de computador, porque o meu trabalho era na escrita fiscal. E eu fiquei um ano nesse escritório, só que eu fiquei muito mal. Os primeiros dias foram os piores dias, porque eu ficava presa, só eu e um telefone, e aquele telefone tocava, minha cabeça doía, eu atendia, e eu aguentei um ano e 2 meses. E aí eu percebi, e eu já, nessa época, eu esqueci de contar uma partezinha aqui, que a minha mãe não quis mais a loja. Ela falou que ela queria. Agora meu pai estava tipo, ele estava na reserva, então ele já tinha parado de trabalhar e ela precisava dedicar um pouco mais, e às vezes chegava alguém. Então minha mãe vendia fiado, começou a ter muita dor de cabeça, ela se endividou, enfim. Ela pegou e falou para mim se eu não queria comprar a loja dela, que eu ia pagando aos poucos. E eu falei que sim. Quando eu estava nesse escritório, o dinheiro que eu ganhava do escritório, eu fui pagando a minha mãe. Eu comprei a loja dela, assim, a estrutura ali, as coisas, né, algumas roupas, porque ela já não tinha muita coisa, mas eu comprei e aí eu já tinha a minha, então eu fiquei com a loja para mim. Quando eu terminei a faculdade, eu já tinha a loja para mim, né? Eu fiz a minha formatura, meu álbum, eu comprei tudo, gente, o anel, o álbum, tudo com dinheiro que eu mesmo conquistei. Meu pai, nesse período, ele já. Ah, e teve um período antes ali da faculdade, com 1 ano e meio, meu pai parou de pagar absolutamente. Eu discuti com ele um dia. E aí meu irmão foi entrar pelo meio e aí meu pai era ignorante. Ele falou: a partir de hoje eu não pago faculdade para ninguém. Vocês se viram que se vocês são bons para responder, então vocês são bons para honrar com as coisas de vocês. Eu não vou pagar mais faculdade para ninguém. Eu corri atrás, mexi com as papeladas, fiz o FIES. Eu lembro que agora eu não paguei não, gente. A faculdade eu pagava meia bolsa, eu consegui meia bolsa pelo FIES e o restante, o que ele não pagou, Deus Pai pagou, que foi o FIES que eu consegui, continuei pagando, fiz a do meu irmão, eu consegui, como eu consegui, eu sempre fui abrindo o caminho. Aí eu fui ajudando outras pessoas que eu vi que estavam tipo, não, eu sei fazer, ia lá ajudava essas pessoas a fazerem fiéis na época. E aí quando foi em 2013, no começo do ano, no finalzinho de 2012 para 2013, meu pai descobriu um câncer. E foi um ano de tratamento. Fiz um propósito com Deus de 30 dias, quando meu pai saiu bem ruim de casa. E Deus falou para mim assim, ele falou, aí não fui eu que falei, foi Deus que falou, faz um propósito comigo 30 dias, 3 horas da manhã orando. Quando deu 30 dias certinho da última vez que meu pai, que aí ele fez o tratamento, ele se recuperou, Deus curou ele da primeira vez, só que aí depois veio e deu outro câncer nele, e esse foi mais agressivo. E aí meu pai com 53 anos apenas, eu eu perdi meu pai. No dia certinho, quando deu 30 dias, eu dobrei meu joelho, eu estava em Campo Grande, eu fui visitar ele, eu ia visitar ele, e quando eu passei, assim, o Espírito Santo falou para mim, eu não sabia, né? O pessoal só tinha ligado, falar que a gente precisaria ir lá no hospital, eu achei que era para ir lá só para visitar ele mesmo. Não, nós já estamos a caminho. E quando eu passei, assim, o Espírito Santo falou para mim, um dia antes eu tinha ido, orado nele, com óleo ungido, tudo, só que ele já estava em coma, né? Então ele não respondia, mas eu falei no ouvido dele assim: Pai, aceita Jesus como seu único suficiente Salvador. Levei um óleo ungido, porque tinha que usar uma roupa assim, bem escondidinho. E ele não respondia com voz, mas ele me respondeu com suspiro. Para mim, que ele fez assim, sabe? Como se ele falasse assim, eu aceito. E aquele lugar ficou todo branco, assim, eu senti algo do céu mesmo. E eu saí correndo um dia antes, né, lá fora, falei, mãe, Deus salvou o pai, Deus curou o pai, porque a convicção que eu tinha é que Deus tinha curado, mas realmente Deus curou. Porque no outro dia, quando eu voltei, a hora que eu passei, antes do médico falar com o médico, tudo, o Espírito Santo falou para mim, ali não há mais vida. E ali eu entendi, eu tenho que ser forte,
porque meu pai faleceu. E quando a gente entrou, foi essa notícia que a gente recebeu. E eu que tive que ser muito forte, porque ligar, enfim, fazer todos os procedimentos, ver o corpo, se estava bom, eu que tive que fazer tudo isso. E Deus me deu força para poder fazer isso. E ali, de passado aquilo, naquele mesmo ano, meu pai faleceu em fevereiro. Quando foi em agosto, eu passei por um encontro. E ali eu fui ver tudo que estava errado na minha vida, eu fui entender muita coisa que eu estava vivendo na minha vida. Se eu não quebrasse aquelas maldições, eu iria, que a minha mãe viveu, na verdade, eu iria viver na minha vida, que o meu pai passou, eu iria viver, que as maldições hereditárias. Eu tive um encontro realmente com Deus, no sentido em que eu pude me entender como pessoa, quem eu era, qual era o meu significado aqui, né? E eu passando por aquele encontro, eu pedi para Deus que eu nunca mais queria errar, que eu nunca mais queria pecar, eu não queria me relacionar mais errado. E eu afastei tudo que era do mundo, eu parei de ir para bebida, eu parei. Na verdade, quando meu pai ficou doente, eu já tinha feito isso, eu já tinha me afastado de muitas coisas, porque eu fiquei muito em função de ajudar a minha mãe, eu cuidava da casa, porque minha mãe teve que ir com ele para a capital e eu que fiquei ali, e sempre finais de semana eu ia lá. E nisso, quando foi em 2013 ainda, quando eu passei pelo encontro, eu pedi para Deus assim, eu falei, Senhor, eu preciso, né? Eu já estava com 23 anos, eu falei, agora eu preciso ter uma família, porque eu não quero mais errar, eu não quero mais pecar. E o Espírito Santo falou para mim na época, eu falei assim, me mostra quem que é essa pessoa que o Senhor tem preparado para mim. E o Espírito Santo falou o nome do meu esposo dentro da igreja. A minha mãe, ela ficou muito tempo distante do Senhor, ela era conhecedora da palavra, só que devido ao meu pai não gostar de crente, ela ficou muito tempo sem frequentar a igreja, né? Mas ela voltou assim que meu pai faleceu, ela voltou, tá até hoje na presença do Senhor. E aí quando o Espírito Santo falou o nome dessa pessoa, eu falei, gente, mas ele tá lá em Campo Grande, é um amigo meu, e realmente ele era evangélico, e ele sempre falava para mim, vai para a igreja, vai para a igreja. Ele era o guardinha do banco, então como eu ia muito no banco, eu sempre via ele, e ele sempre falava para mim, me chamava para os negócios da igreja, mas era na época que eu estava na balada, então eu falava, não, eu vou lá na minha igreja lá. E daí eu que acabei chamando ele para algumas vezes ir para a festa. Então ele acabou que foi influenciado por mim, e ele foi em uma ou duas festas comigo, mas a gente nunca teve nada assim. E quando Deus falou para mim que era ele, eu falei, mas Senhor, eu e ele é só amizade, eu não tenho sentimento de marido e mulher. Eu sabia que ele, se eu falasse, queria alguma coisa comigo, porque ele falava que orava a Deus para Deus mudar para Deus me colocar na presença dele, ele falava. E aí quando eu passei pelo encontro, ele foi a primeira pessoa que eu quis falar isso, né? Porque eu sabia que ele, das minhas amizades, ele era a única pessoa que estaria interessado na minha salvação, porque o restante nem para eles não fazia sentido eu falar que eu estava na igreja. E aí quando eu liguei para ele, falei, ele falou assim, engraçado e incrível, né? Que todas as noites ele me mandava uma mensagem. Era sempre um sinal, mas eu não percebia, né? Então, sempre ele mandava boa noite, que você tenha um dia abençoado, que você tenha uma noite abençoada, enfim. E aí, quando eu falei isso para ele, ele falou: bom, agora eu sei que Deus está preparando você e as coisas vão acontecer. Eu falei: ó, então Deus falou para mim que é você, e agora nós vamos orar para ver se é você mesmo. E aí nós oramos de agosto até setembro, e realmente era ele. Deus mostrou na palavra. Eu falei: a gente vai fazer um propósito antes de a gente casar, porque eu não vou fazer nada errado, eu vou fazer tudo certo. A gente vai ler a Bíblia. Quando a gente terminar de ler a Bíblia, a gente casa. E aí, quando foi em novembro, a gente já estava terminando de ler essa Bíblia. E aí, a gente fez, eu falei, só quem tem casa. Ele tinha uma viagem que ia para fora do país. E eu falei, então eu ia fazer até uma procuração. Uma procuração. Meu irmão ia casar comigo representando ele, porque ele ia viajar. E eu falei, e é agosto que Deus falou que nós temos, novembro que nós temos, dezembro que nós temos que casar. Então, nós temos que mexer com essas papeladas aí. E aí, o que aconteceu? Aí ele cancelou, porque eu falava, cara, é a oportunidade da sua vida, ou você vai casar com a mulher que Deus te deu, você vai trocar por uma viagem. Aí, não, mas só que essa viagem faz tempo e tal, e foi. Eu falei, então tá, então vamos mexer com a papelada. E por fim ele decidiu que não ia mais na viagem para se casar comigo. Aí ele casou, ele veio morar aqui na minha cidade, e eu falei, eu não vou morar aí.
porque aqui eu já tenho minha loja, tenho minhas coisas, né? E eu tô com a vida mais estruturada aqui. Lá ele acordava muito cedo, levantava 4 horas da manhã para poder ele fazer todo o serviço. Ele trabalhava em vários serviços. Então, quando foi só para finalizar ali a parte do casamento, a gente casou, nós não tínhamos condições, mas Deus falou que falou para minha avó falar para mim, né? Deus usou ela, falou assim que o meu casamento ia ser lindo, que Deus ia prover de tudo, de tudo. E realmente Deus proveu de tudo, porque como foi no mesmo ano que a gente perdeu meu pai tinha um seguro, tinha deixado o seguro, só que o dinheiro do seguro, a minha parte, eu fiz um investimento com meu irmão, que foi um terreno. Só que a minha mãe, ela teve uma parte maior e aí ela bancou o meu casamento inteiro. Assim, não foi aquela coisa chique, mas para mim era o meu tudo. Deus cuidou de todos os detalhes, não faltou nada. Fiz na igreja mesmo, na igreja, na Assembleia de Deus, que é a igreja a qual eu pertenço até hoje. E aí, quando foi em 2014, eu viajava para Goiânia. E aí a gente tentou ele me ajudar ali na loja, só que a gente tinha uma incompatibilidade de gênero, a gente discutia, a gente brigava muito. E aí eu comecei a buscar em mentorias, e eu falei, gente, eu não posso, porque é meu marido, né, Deus escolheu para mim, por que essa briga, por que essas discussões? Eu fui descobrir, né, que um pouquinho antes do casamento a gente fez coisa errada. E aí tudo que você faz, que você peca, todo pecado tem consequência. Deus perdoa, mas tem consequência. E isso trouxe uma consequência, uma maldição para dentro do meu casamento. Então os primeiros anos foram anos muito difíceis. Aí eu tive que fazer participar de culto de cura e libertação, orar. Nossa, foi bem, mas Deus nos deu a vitória. Já temos 10 anos de casado. Em 2014, eu parei, eu numa viagem dessas que eu fazia para Goiânia para buscar mercadoria, porque daí a loja já era minha, né? Eu tive que, eu passei mal. E aí quando eu voltei, eu descobri que eu estava grávida. 2014. E aí quando foi 2015, eu descobri que, um pouquinho antes, vou contar uma parte muito importante, que em 2014 ainda, eu, numa manhã missionária na igreja, Deus, eu não sabia, meu esposo nunca tinha me falado isso, Deus falou bem assim lá, eu nunca ouvi isso em igreja nenhuma, e aí naquele dia, na manhã missionária, eu tava com um cordão que eu usava no meu pescoço, de ouro, que eu tinha mandado fazer, e aquele cordão começou a me incomodar uns dias e eu arranquei ele, pus dentro da bolsa e eu pus ele para venda. E naquele dia da manhã missionária, o pastor falou bem assim, que naquele dia, como era um culto de missões, quem quisesse doar relógio, só não aceitava aliança, mas alguma corrente, tudo que quisesse doar, eles iam pôr lá, que poderia aceitar e que Deus ele ia revestir aquilo na nossa vida de uma forma de uma bênção muito grande, de algo que era quase que impossível. E foi onde que eu senti, eu falei, gente, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, a única coisa que eu tenho é essa corrente. E na época a corrente, eu ia vender ela por uns 5 mil reais, porque era uma corrente bem grossa mesmo. E eu peguei, fui lá e coloquei lá. E eu falo, gente, ali foi uma plantação de um milagre, porque depois eu tive nesse período da adolescência, dos meus 17 a 18 anos, eu tive uma gravidez indesejada, assim, sem planejar, né, na época de... E aí a doutora tinha falado que eu poderia nunca mais ter filhos, teria que fazer um tratamento e tal. E o meu esposo, ele não tinha me contado que ele tinha feito um exame na época que ele estava no quartel, e o médico tinha falado para ele que ele também não, porque ele já tinha namorado, tinha tido alguns relacionamentos, e ele percebia que as mulheres não engravidavam. E aí o médico falou para ele que a probabilidade dele engravidar uma mulher era muito difícil, porque tinha um probleminha lá no espermatozoide, que ele morria antes de chegar lá para fecundar. Falei, então, só que eu não sabia dessa parte dele, eu sabia da minha, né? Então, da dele eu não sabia. E quando a gente casou, ele nunca, sempre foi contra. Falava, não, não quero que, né, faça nenhum tipo de que hora que tiver que acontecer, vai acontecer. E realmente aconteceu, 2014, eu descobri que eu estava grávida, então eu falo que Eloá foi uma plantação de manhã missionária, foi um milagre mesmo, Eloá é um milagre. E quando ela nasceu, Deus falou para mim que que ele estava me entregando uma joia preciosa e era uma doutora. Quando eu olhei assim para ela, vestidinha de branco, era uma doutora. Ela vai ser uma doutora. E por muito tempo, gente, eu tinha dificuldade de levantar de manhã, muita dificuldade. Eu falava, eu pesquisava, buscava.
Em 2016, eu conheci a primeira empresa de multinível, que eu entrei assim para vender os produtos. 2018, eu conheci uma outra, porque daí essa fechou. Eu fui embora do Brasil, essa primeira. Eu cheguei à segunda graduação, quando foi nessa BR-5, que foi a 2018, ela também travou uma troca de sistema que eles foram fazer e não deu muito certo. Só que nisso eu falo que foi tudo uma plantação para estar onde a gente está hoje, né? Quando foi em 2018, eu fui roubada duas vezes na minha loja e Deus usou a minha tia para falar para mim que era o tempo de eu encerrar. Deus não queria mais que eu mexesse com roupa, que na época era roupa que eu mexia. E realmente, eu fui roubada, tive muito prejuízo, mas eu decidi obedecer. Falei, bom, se não é mais loja de roupa, então eu vou dar foco em outras coisas e dei. Deus prosperou, Deus abençoou. E aí, quando foi nesse 2019, eu engravidei novamente. Depois de 4 anos, Eloá já estava grandinha, engravidei novamente. E aí eu tive uma situação bem complicada, porque veio a pandemia e eu estava com um bebê pequeno. E aí eu falei, ou eu vou para casa e fico lá, porque era tudo eu não, em alguns momentos eu peguei alguém para me ajudar ali na loja, mas como a mente eu acho que era um pouco pequena, travada, não sei, eu não conseguia expandir. E aí nesse momento Deus falou assim para mim, arruma alguém. E eu arrumei uma pessoa para ficar, e esses 2 anos de pandemia, essa menina amiga minha ficou na loja cuidando e eu fazia todas as vendas. Eu fiquei em casa, porque daí eu podia cuidar da minha equipe, que aí eu fui para uma empresa que acho que muitos aqui conhecem, que é a Maravilhas da Terra. E lá foi realmente a empresa que eu tive bastante sucesso, mesmo por ter passado pouco tempo, mas 2019 eu também participei do método CI, gente, que ali para mim foi um divisor de águas, né? Um divisor de águas mesmo. Inclusive, a minha madrinha Eliane deve estar aqui, que ela falou que nunca imaginava que alguém em Coxim tinha feito o método CIS. E eu, a madrinha dela, que foi madrinha do casamento dela e ela do meu, ela veio descobrir esse ano que eu tinha feito, eu tenho apostila, tudo. E lá no método CIS, eu me visualizei no cruzeiro. Então, a visualização foi algo que ficou muito gravado na minha cabeça. E eu falo para vocês, a nossa mente não tem a capacidade de distinguir o que é real do que é imaginário. Então, se você consegue imaginar na sua mente, vai vir para você. Deus vai, né, te mostrar através de estratégias certas, com metas que você vai alcançar. E eu alcancei. 2019 eu passei pelo método CIS e dentro do método CIS eu visualizei eu lá no cruzeiro. Foi incrível e aconteceu, foi real, gente. E lá em 2021 tanta coisa aconteceu, mas como era uma promessa de Deus e eu tinha visualizado, 2021 eu estava no cruzeiro, eu participei, a empresa fechou, quebrou, mas nisso eu conheci a Marca da Paz. A Marca da Paz foi uma empresa que Deus me mostrou através de sonho, pedi para Deus me mostre, Deus mostrou um produto e através desse produto que era a esfera magnética, as esferas de lavar roupa, eu fui pesquisar. E aí eu encontrei lá no Instagram e eu falei, bom, eu tenho que procurar um líder que seja de tal empresa, e eu conheci um líder e fui me cadastrei com ele. Só que aí eu fui seguir o líder, né? E o líder não ficou na empresa, acabou que ele saiu, foi para outro, e eu tentei acompanhar ele e eu vi, falei, esse daí é marqueteiro, porque ele não para em lugar nenhum, só que a Evelyn sempre ali mandando mensagem para mim, sempre falando. E um dia ela falou algo que ficou muito gravado para mim. Ela falou: Você sabe que o seu lugar é aqui. Deus já te mostrou isso lá atrás e você está fugindo. Só que aí, devido a eu ter vindo para casa, porque a menina que trabalhava comigo não pôde mais ficar na loja, até arrumar alguém treinar, eu tive que vir. Meu filho começou a ficar dependia muito de mim, né? Eu peguei e falei para ela, eu preciso de um tempo, agora não dá. Realmente não dava naquele tempo, não ia dar conta. E Deus me trouxe de novo. Eu fui para a loja, fiquei lá uns 4, 5 meses. Meu filho começou a ficar muito doente e Deus me jogou aqui dentro de casa de novo. Só que dessa vez eu não deu tempo de eu contratar ninguém. Eu tive que trazer a loja comigo. Tô com a loja aqui. Maio agora foi um dia antes do Dia das Mães, eu catei todas as coisas chorando muito, porque eu falei assim, meu Deus, de novo eu tô tendo que né, desistir, mas ter que pegar minhas coisas, levar para casa, porque na mente da gente, a gente não entende bem, mas Deus, ele sempre fala, aí ele falou bem assim para mim, você tá escolhendo a melhor parte. E é a melhor parte, estar no meu lar, cuidar dos meus filhos, e aí daqui eu consigo fazer, estou conseguindo dar, né, na medida do possível, o meu melhor. E quando eu vim, né, só para concluir aqui, eu de julho
até setembro, eu fiz ali, quando eu falei, não, eu vou fazer pelo Top 500, eu vou fazer pelo resort, na verdade. E aí eu vou fazer o resort, vou lá, curto e beleza, não vou fazer, não vou desenvolver o marketing. Mas quando eu cheguei no resort, desde o início, Deus foi falando comigo através de palestra, eu fui vendo, não consegui participar de tudo, porque daí pela primeira vez meu esposo foi, né? E foi um divisor de águas lá, porque daí eu entendi, Deus me mostrou muitas pessoas que eu teria que trazer para lá, e aí eu falei, não, agora eu assumo o controle da minha vida, porque através da minha vida muita gente vai também alcançar o que eu alcancei. Então foi isso, gente. Para não prolongar muito, que eu sei que o Altamir tem que fazer o resumo final aí. É isso, essa é a minha história. E eu estou muito feliz por poder compartilhar com vocês, né? Dizer que a minha família, os meus filhos e Deus, foi Deus que me deu de presente. E vocês, né, que fazem parte de uma família, porque eu falo essa conexão. Aí, onde entra que a questão que eu falava para vocês, que eu não conseguia acordar cedo. A Academia 10K, ela me ajudou muito. Eu falo, o celular desperta, eu pulo da cama. Eu comprei, uma meta para mim de 2022 era comprar um colchão magnético. E eu comprei. E aí é uma cama tão gostosa, mas eu falo, só que você não me pega mais não, filha. A hora que desperta, eu pulo mesmo, ela é alta, eu pulo e já sai saltitante. Já vou fazendo café. E é isso, gente. Não desista dos seus sonhos, por mais dificuldades todos nós teremos, mas a visualização daquilo que você quer para sua vida é muito importante. Eu falo, as coisas que eu alcancei na minha vida, a maioria delas, hoje que eu vejo, eu visualizei lá atrás. Desde a minha casa, meu carro, tudo foi visualizado. Desde os meus 13 anos, que eu sempre tenho isso, de desenhar o que eu quero e aí Deus traz para mim. É isso. Eita, vamos lá, Catiana. Oga, o gigante acordou. Oga, quem fez o do CIS sabe o que eu estou falando. Oga é a abreviação do gigante acordou. Eu fiz o método CIS, eu fui até o avançado. Eu acho que Olha. o valor dava para comprar um carro, o método CIS, mas foi o melhor investimento da minha vida. Eu também sou do método CIS, por isso que a gente fala o OGA, e eu tô vendo que o gigante acordou aí mesmo. Parabéns, eu, Catiano. Pessoal, é uma história de muita fé, né? Que gostoso escutar pessoas, história de pessoas de fé, né? História de fé, de fé. Vamos lá, minha líder, ó, imagine qual foi a palavra que você mais falou e foi dos seus 13 anos, 15 anos para cá. Foi a palavra Deus. É a palavra que você mais falou, viu? 5, 10, 15, 20, 25, 30 e uma vez você falou a palavra Deus. Sabe qual foi a segunda palavra que você soltou sem você nem perceber que você falou mais vezes? Foi, por incrível que pareça, foi a palavra pai. Ele, ele fez muito, ele tem uma parte muito grande dentro da sua história. Foi a palavra pai. Você falou 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28 vezes em 40 minutos. Você falou a palavra pai. A sua vida, ela teve entrelaçada com seu pai. Principalmente nos piores momentos, que foi esses momentos que te fez forte, tá? Que você tem essa visão. Eu achei bonito que no final você ainda pegou e cuidou do seu pai. Levou a palavra para ele. Levou ali no leito a palavra de Deus. Isso mostrou que você entendeu o princípio que é bíblico, honra pai e mãe. E honra, a gente honra mesmo nós não sendo honrados. Nós temos que honrar. A pessoa que honra é princípio básico de caráter. Se vocês for honrar somente quem te honra, você perde o princípio da honra. O princípio da honra é seu. É que nem o princípio de ser grato. A pessoa não pode ser grato com o que as pessoas fazem com você. Você precisa ser grato da forma que você é com o próximo. Isso é de você. Essa história entrelaçou muito com seu pai. Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho da sua história. A segunda palavra já foi mãe. Foi 5, 10, 15, 20, 25, 26 vezes ali. Seu pai foi 28. A terceira e a quarta palavra que você mais falou, que isso aqui já resume a sua história,
vendas e empreendedorismo. Vendas 5, 10, 15, 20, 21 vezes. O seu perfil é uma mulher de Deus que honrou o pai, que viveu um pesadelo e entendeu que foi um crescimento, que honrou mãe e que aos 8 anos entendeu que a única oportunidade que você tinha, que você entendeu que era o dom, foi através das vendas. Que sofreu bullying, passou dificuldade, foi zombada e mesmo assim continuando. Eu marquei aqui que o, o seu maior ganho, o seu maior sucesso, a sua maior felicidade foi aos 8 anos você saber que ia ganhar 20% de comissão das calcinhas. E eu vi no semblante sua felicidade. Você ficou, para se eu vender X, eu ajudo 100. Com 2 anos, tava com mais de 800. E é dinheiro, viu, gente? É dinheiro. Imagina o quanto que essa menina sonhadora, batalhadora, ela trabalhou com as vendinhas dela. E muitas vezes, isso aqui é muito importante da história dela. Guardando ali, guardando, seja econômica. Olha para vocês verem que impactante o que ela falou. É aqui, ó. Se eu estiver plantando, se eu estiver plantando, eu não posso comer a semente. Ela falou isso, mas se eu estiver plantando, eu não posso comer a semente. E ela entendeu essa visão. E as pessoas hoje estão comendo a semente. Estão comendo a semente. A pessoa que planta mesmo, a colheita, principalmente de grãos, alguns grãos, ele separa a primeira parte da colheita é para a próxima colheita. É para a próxima colheita. E a segunda parte ele vende, e a terceira parte ele guarda, ele usa para se manter. Entendeu? Que é o se manter na agricultura ele é uma poupança. E a gente está comendo a semente, tudo, fica sem semente para plantar. O Shin, que eu marquei aqui, ela, mesmo o pai sendo um militar, era inacessível ela ter uma infância de comer um chocolate, comer um doce. Gente, em outras palavras, ela tinha vontade de comer essas coisas. Ela tinha vontade de comer essas coisas. Ela, aos 13 anos de idade, essa moça, gente, essa nossa líder, que vai ser diamante, aos 13 anos de idade, ela fora de hora, 2 horas da manhã, pegando e procurando a sua mãe. Imagine o dor no coração dessa menina, a cena que ela viu na casa, procurando a mãe. O quanto isso marcou ela. O quanto essa menina sofreu por causa do álcool. E, gente, a agressão psicológica machuca mais que a agressão física, tá? A agressão psicológica machuca mais que a agressão física. Porque ela vai lá no seu interior, ela machuca, ela acaba com as pessoas. A agressão psicológica. E é o que essa jovem, essa família passou. Pelo álcool. Pelo álcool. Mas eles deram a volta por cima. Sabe por que ela deu a volta por cima? Porque ela começou a fazer acordo com a única pessoa que nunca iria deixar ela para trás. Tudo na vida dela, ela começou a falar com Deus. Ali que eu vi a chave dela, a mudança dela. Tudo é feito com Deus. Gente, isso daqui tinha que tornar lei no Brasil. Quer casar? Vai ler a Bíblia inteira. Depois nós casamos. Tem que ser lei no Brasil, tá? E o povo ia ficar mais sábio, tá? Que o livro mais sábio é a Bíblia. Eu já li a Bíblia já inteira, tá, pessoal? Quer casar? Quer? É lei. Tem que ler a Bíblia e resumo ainda, tá? Vai ser mais sábio. Mas isso é atitude de pessoas que é temente a Deus. Temente a Deus. Como é que você resume a Catiane? Uma mulher de Deus que honrou pai e mãe, que viu na vendas a oportunidade e principalmente que tudo ela é temente a Deus.
ela escuta o Espírito Santo falando com ela, ela não discute. Ela faz, ela anda. E não existe caminho mais próximo do mundo que você escutar Deus falando contigo. Não tem. E Deus fala com todos. É nós que não queremos ouvir. Deus fala com todos. Sabe quando você está fazendo algo e vem aquela vozinha e fala, não faz isso? Sabe aquela hora que você vai discutir e fala, não discuta? Sabe a hora que fala, deixa para fazer isso depois? É o Espírito Santo. E a gente não escuta. E está aqui uma prova de uma líder extraordinária, de uma vida sofrida, que tinha tudo para se perder, mas se agarrou em Deus. Se agarrou em Deus. E hoje ela entendeu que a missão dela é transformar vidas. Eu marquei aqui. O sol, ele nasce para todos. Mas a sombra... Não, o sol, ele nasce para todos. Mas a sombra, gente, é para quem está disposto a pagar o preço. Em outras palavras, da forma que eu falo todo dia, bênção só é bênção quando compartilhada ao próximo. Essa mulher, ela trouxe essa lição na vida dela, porque ela já tinha bênção. Ela já tinha uma bênção. E ela entendeu que ela podia compartilhar a bênção com a mãe da Tatiana. Ela poderia compartilhar essa bênção. Porque, de fato, o sol nasce para todos, mas a gente tem um entendimento que a sombra é para poucos. Poucos que estão dispostos a fazer o que muitos sonham em ter. E essa moça, ela trouxe essa visão. E é essa visão que ela tem hoje de líder, empreendedora, de mãe, de serva de Deus, compartilhar bênção, compartilha bênção. Quer mudar de vida? Muda a vida do próximo. Muda a vida do próximo. Muda a vida da Sami, que estava aí do seu ladinho, do muro, orando a Deus por uma oportunidade. E a Catiana do outro lado do muro, uma oportunidade na mão. Olha pra vocês que forte isso, gente. Eu falo isso porque eu fiquei sabendo da história. Elas são vizinhas de muro. E não tinham se conversado do nosso negócio. E sabe o que foi isso? Não reteu a bênção. A Catiane não reteu a bênção. Porque ela tem que bênção, poder compartilhar, poder falar, não, mas aí vai pegar as minhas vendas aqui. Não, eu vou compartilhar. Isso é excelência de liderança. Gente, se tiver que fazer cadastro da vizinhança toda, eu faço. Se passar lá ainda os cachorros, gatinhos, eu coloco tudo na marca da paz. Se tiver CPF, vem tudo. Porque um time forte é feito de pessoas sofridas, de pessoas machucadas, mas de pessoas que são tementes a Deus, dispostas a viver o extraordinário. Por isso que trouxe hoje para nós a Catiana. Uma jovem, uma menina, desde pequena sofrida, que passou algumas dificuldades, que encarou a vida, sempre de cabeça erguida, e quando ela teve que abaixar a cabeça e ajoelhar, foi para Deus. Tatiana, eu estou muito feliz, tá? De você estar na Rede Águias. Eu já falei para sua líder, tá? Você é diamante. Eu me errei. Teve umas líderes aqui que eu falava que era diamante. Ela não botava fé, não. E hoje são diamantes. Só, amigo, como é que você mede? Na força de vontade. Porque eu sou um cara improvável. Eu sou um cara também que passei muita dificuldade. Fui muito tempo de chacota escola também. Mas eu tive força de vontade. Minha força de vontade. Isso eu não perco pra ninguém. Eu posso empatar, mas perder não. Eu tenho muita força de vontade. Olha vocês verem como é que eu olho. Isso é força de vontade. É de vencer. É de ser bênção. É de ser próspero. E é isso que está acontecendo na minha vida. Eu estou mais impactado com o trabalhar de Deus na minha vida. É os perfis de pessoas que Ele está trazendo para a rede. E a Tatiana já estava na Rede Águias. E a Eva, ela foi muito sábia. O seu lugar é na marca da paz. A marca da paz está chegando a um ponto que a gente falar de dinheiro é um simples
acessório. Porque a marca da paz está chegando num ponto, se vocês começarem a prestar atenção, nós estamos falando de mudança de vida em todas as áreas. Nós estamos falando de Deus, indiferente de crença, de credo. Nós estamos falando de família. Vocês podem perceber que a gente está parando de falar de dinheiro na marca da paz, das nossas reuniões. E isso é Deus. Tanto que a gente não precisa ir atrás de dinheiro, a gente precisa ir para Deus. Indo para Deus, todas as outras portas irão se abrir, indiferente da sua crença, do seu credo. Indo para Deus é o único caminho que todas as portas vão se abrir. Tá aqui um exemplo, viu? Gente, essa mulher vende muito, tá? Vende muito. Ela comprou casa, loja, troca de carro. Essa mulher é um furacão, gente. De bênção, tá? De bênção. Eu fiquei sabendo, foi rapaz. Ela faz isso tudo, faz, Altamir. E comprou casa, reformou. Foi aí, que guerreira, que bênção. Catiana, parabéns mesmo, do meu coração. Feliz demais. Eu te conheci lá no resort, conheci a sua família, conheci vocês lá no resort. Espero agora, como missão, você levar a sua rede, as suas líderes, o próximo resort, tá? E o pessoal da rede da Catiana, tá, gente? Ela é diamante, é sinal que todos vocês subiram e estarão vivendo 100% de marca da paz. Essa é a missão dela conosco, tá? Depois, embaixadora em construção, igual as outras tá já na rede. Catiana, um ótimo dia para todos vocês, gente. Feliz demais. Me trouxe diversas chaves à sua vida. Ela quebrou algumas chaves aqui, e principalmente por falar com Deus. Isso é muito forte. Falar com Deus, falar com Deus, falar com Deus, falar com Deus. Em tudo você falou com Deus. Que bênção, tá? Que bênção. Isso mostra o perfil de líder que você é. Eu estou muito feliz mesmo de eu saber que eu tenho uma líder nesse calibre, tá? Aí não tem jeito. Aí o Altamir fica sem palavra e fica falando sempre foi Deus. É o que fica, é Deus, tá bem? E eu quero encerrar, pessoal, com a frase dela que hoje é a frase nossa de lema da Rede Águias da Marca da Paz. Se você estiver plantando, não coma a semente. Essa visão. Isso daí, se você for estudar a fundo, é em todas as áreas da nossa vida. Tem o tempo do plantio, tem o tempo da colheita, tem o tempo do descanso, tem o tempo do preparo, tem o tempo do trabalho. Isso tudo está atrelado ao plantar a semente. A plantar a semente, que se resume em processo. Tem tempo para todos. Inclusive, eu falei para uma líder minha um tempo atrás, tem o tempo até para descansar. Tem tempo até para descansar, minha líder. Vai descansar, que eu fico aqui e depois a gente conversa. Não é hora de desistir. Não existe tempo de resistir. Existe tempo de descansar. Depois volta com tudo, porque não pode sair da fila. E Catiana, não sai da fila, pelo amor de Deus, meu. Não sai da fila. Você tem perfil de marca da paz, tá? O seu perfil é marca da paz. Você vai estar à vontade com o seu jeito de ser dentro da marca da paz. E a sua equipe, a sua rede também, que é toda a rede Águias. Se é rede da Catiana, é família Águias. E é o seguinte, gente, eu posso brigar com vocês, tá? Mas se outro brigar, eu fico bravo. Não briga com os meus, não, que aí é deixar o Altamir bravo, é mexer com os meus. Não mexo com os meus, não. Eu posso brigar com vocês, mas eu não deixo os outros brigar com vocês, não, jamais. Vocês têm um cara que eu honro a rede que Deus me deu. Tá bom? Catiana, eu vou te passar aí a palavra aí, os agradecimentos. Pessoal, gratidão, né? Eu fico assim, lisonjeada mesmo, muito grata a Deus por essa oportunidade e dizer, mais uma vez, não desista dos seus sonhos, visualize eles, vai ter dificuldade, gente, não tem como, não adianta a gente mentir, falar assim, não, é facinho, vai ser, não, vai ter dificuldade, mas o que importa o que importa não é o que acontece, é o que você faz com o que acontece. Como o Altamir falou, vai ter dias que você vai se sentir cansado, exausto. Descansa e renova suas forças para continuar, né? Ontem mesmo fui dormir tarde, dormi meia-noite.
Aí quando foi 4h, 4h30 da manhã, eu levantei para participar da academia 10K. E ontem eu estava fazendo anotação ali, estava um tempinho de chuva, uma correria, eu estava anotando assim. Quando eu me deparei, eu estava cochilando. Meu marido estava do meu lado, ele falou: Ei, vai deitar. Aí eu, meu Deus, e eu com tanta coisa. Aí eu falei: Não, não dá, eu vou ter que deitar um pouquinho, porque eu tinha uma reunião ontem à noite no Sebrae daqui. E outra coisa que eu quero deixar bem firme para vocês: participem de tudo. APN, Academia 10K, porque os maiores líderes, eles estão nesse lugar. Se você quer ser líder, você tem que estar perto deles. Isso foi algo que eu aprendi na minha primeira empresa e eu sempre fui muito participativa, mesmo sem entender, sem saber, eu ia anotando. Eu tenho cadernos e cadernos de anotações que eu vou fazendo. E hoje, muita coisa que eu não entendia lá, hoje eu entendo aqui. Então, participe. Muitas vezes a gente acha assim, ah, mas de novo a PN, mas de novo não sei o quê. É para o seu conhecimento, é para você ficar sábio naquilo, para você aprender a fazer aquilo. Ontem, no Sebrae daqui, a palestrante que cobra 15 mil reais para fazer a palestra, estava dando uma palestra gratuita. E se vocês verem assim, era pouca gente que estava participando. As pessoas não sabem aproveitar as oportunidades. E sabe o que ela perguntou? Quem aqui já fez algum curso do Sebrae? E eu fiz esse ano. Eu ergui a mão. Eu fui uma das únicas que tinha feito algum curso do Sebrae. Então, aí ela explicando, né? Gente, vocês têm que aproveitar. O Sebrae, que é o governo, subsidia vários cursos que são caríssimos, praticamente grátis para vocês fazerem. Vocês precisam, né, aproveitar disso. Então, essas palestras, tudo que esses líderes estão falando, o Walter me investiu, olha o que acabou de falar. Eu investi 5 mil para mim, ainda a empresa ajudou, saiu uns mil e pouco, quase 2 mil reais. Agora pensa aí, agora ele falou, ele investiu um carro. Quantos que o Jordão não investiu? Quanto que o Léo Goiano? Essas pessoas estão ali entregando tudo praticamente de graça. Então nós devemos valorizar e devemos passar esse valor para as pessoas que a gente traz para o negócio, porque isso vai fazer total diferença. Se você quer ser grande, você tem que estar próximo de quem é grande, né? E às vezes a pessoa acha, ah, interesseiro, não. É a frequência, é as experiências. Essas pessoas elas já passaram pelo caminho. Ontem eu estava fazendo um planejamento e Deus falou bem assim: você é o farol, você é o farol, né? A luz. Nós estamos mostrando o caminho para as pessoas. Não é fácil estar nessa posição, mas com Deus nós podemos todas as coisas. E se Ele nos escolheu para sermos farol, nós não podemos negligenciar, nós temos que ser luz. E para nós sermos luz, nós temos que estar perto de quem já está mais à frente, né? Então é isso, gente. Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe grandiosamente a vida de todos vocês, tá bom? Rapaz, a moça tá pronta, né? A moça é diamante, já só tá faltando um pin ali. Vamos buscar esse pin, que o seu discurso vai ser forte. Gente, um ótimo dia, parabéns, que Deus abençoe todos vocês. A gente estamos agora, pessoal, em época de recrutamento. Por que recrutamento? É uma forma que